Oi, pessoal, tudo bem? Vamos esperar a Sueli pedir autorização para participar aqui. Tô tentando colocar o pipe. Sueli, se você puder pedir autorização para participar, por favor. Ô, Thiago, me traz um fone, por favor. Do iPhone. Isso. Sueli. Oi, pessoal. Vou dar um... Esperar a Sueli. Obrigada. Vai ficar melhor. Camila, João, queridos. Ela tá tendo um probleminha para conectar, mas já estará. Enquanto isso, eu vou tirando aqui os fones que eu esqueci. Erro de gravação. Aí sim. Já tá solicitando. Vou esperar um pouquinho. Oiê! Oi, querida! Tudo bem? Me Tudo ouve ótimo. bem? Desculpa, eu esqueci total aqui do meu fone. Eu peço desculpa aqui pela confusão. Eu fiquei aqui inteira montando o nosso papo. Esqueci. Acabo esquecendo. Aí sim, pronto. Melhor? Melhor, bem melhor. Aí Tá me sim. ouvindo bem? Tô bem, e você? Tô bem. Pessoal, dá um Que feedback pra bom. gente sobre o áudio, se vocês estão nos ouvindo. É isso aí. Só um minutinho, meus cachorros estão latindo. Esse que é o problema da live. Tão comum hoje em dia, né? É o que eu falo, até se artista cair na piscina fazendo uma live, né? Por que não ter cachorro? Porque o cachorro não pode latir. Sueli, é muito bom ter você aqui no Loinst. Primeiramente, eu gostaria de agradecer você ter aceitado o nosso convite. A Sueli é uma Imagina. pessoa que eu conheci o ano passado, adorável, muito simpática, com uma competência muito grande. Para quem não a conhece, eu gostaria que você fizesse uma pequena introdução sobre a sua carreira, os seus projetos e para o pessoal poder saber um pouquinho mais com quem que a gente está falando. Que bom, nossa, que honra, né, Carol? Agora até fiquei assim, lisonjeada. Obrigada pelo reconhecimento. Olha só, eu sou psicóloga, né, de formação e toda a minha carreira ela foi desenvolvida na área de gestão de pessoas. E há 3 anos eu abri uma empresa para trabalhar com desenvolvimento profissional, recolocação profissional e coaching, né, que é uma das coisas que faz com que as pessoas tenham um resultado muito rápido na carreira. Então, com relação a desenvolvimento, né? Então, eu venho atuando nesse mercado, mas muito no sentido de empregabilidade e recolocação mesmo. Esse tem sido um momento de muita preocupação sobre esse assunto, né? O que a gente vai falar agora. Exato. Então, os meus dias têm sido recheados de atendimento com profissionais em busca de otimizar o LinkedIn, em busca de consultoria de currículo, entender como é que esse mercado está performando, se tem vaga, né? Sim, as dores de todo mundo nesse momento, né? A gente vê umas notícias no jornal que faz com que a gente sinta aqui uma insegurança, né, com relação ao nosso planejamento de carreira. Então, hoje a minha realidade é essa, eu acordo e durmo falando sobre carreira, respirando esse assunto e conversando com curioso, pessoas. né, Sueli? Porque, lógico, para quem não me conhece também, que vem do Isso, por do favor, Insta né? da Eu já vi Sueli. que tem gente aqui De lá do ambos meu os Insta, Insta. né? Isso que é bacana. Então, eu sou Caroline Moura Mafra, eu sou diretora acadêmica do Loinst, sou advogada trabalhista. Então, entrando aí um pouco na nossa fala, que hoje é sobre carreiras e empregabilidade, eu senti um desespero tanto dos clientes, né? Que a maioria dos nossos clientes são empresas, quanto de pessoas, né? Em Sim. geral.
Os clientes, porque eles não sabiam o que fazer com os funcionários, muito deles aplicaram a MP, então fizeram a suspensão de trabalho, do Isso, contrato de o trabalho, contrato. deram férias, reduziu a jornada, mas muito deles fizeram demissões, né? A gente tem notícias de Sim, demissões, atrás de demissões, e o desespero paira, né? Até que recentemente teve a notícia do Fogo de Chão, que é uma grande churrascaria, que fez demissões sem pagamento de verbas rescisórias, né? Falou assim, vai lá, procura o governo, porque a culpa é dele. Então a gente está numa situação muito preocupante com relação a estou sendo mandada embora, estou num momento de crise, e agora o que eu faço? Tem vaga, não tem vaga? E para que área? Né? é. Então, é uma mudança muito grande. Então, acho que o nosso São papo aqui muitas ele é mudanças, né, Carol? muita. Então, acho que o nosso papo aqui, e lembrando que as lives do Loenz têm como intuito uma troca de informação e não simplesmente uma exposição, para a gente descontrair um pouquinho e trazer um pouco de Claro. esperança para o nosso público. E agora? E aí, já para começar, eu vou te soltar uma pergunta. Uh! Vamos E lá, agora, Sueli, o que como que faz, será né? o dia de amanhã? É, tem sido a pergunta de muita gente. Eu atendo diariamente pessoas me perguntando isso ali dentro do LinkedIn, no inbox, e é exatamente isso, né? Ou estou trabalhando e com medo de perder o emprego, ou já perdi o Exato. emprego nessa crise, o que que eu faço, né? Então, o que eu sempre aconselho é assim, é não perder a autonomia da sua carreira, porque se você deixar para sofrer, pode ser tarde demais. Então, no sentido assim, né? Se você saiu do emprego agora, o importante é você continuar se preparando para o próximo. Mesmo que a gente entenda que a gente está passando por uma onda, né, de desemprego muito alto, já estávamos, e agora essa coisa voltou como se fosse o início da nossa crise, né? De apagão de vagas, mas ainda assim existem vagas. Então, o que que essas pessoas precisam fazer? Se manter atualizadas. Né? Eu sempre trago, é uma teoria que eu defendo nos meus atendimentos, que é assim, existe os pilares da recolocação, sabe? E as pessoas precisam entender isso e cuidar disso. Então, a base desses pilares, que são 3, é o networking. Primeira coisa que você precisa cuidar na sua carreira é o networking. Não é o networking que liga só quando precisa, sabe? Assim, isso não é Exato, né? networking. Aquela pessoa que não aparece nunca e de repente ela apareceu. De Alguma coisa ela quer, repente, né? né? E Alguma ainda tem coisa ela aqueles que quer. falam, né? Tô te ligando para fazer networking. Oi? Isso você não Desculpa, fala, tá? quer? Então, a base da recolocação é o networking, né? Mas os 3 pilares que regem essa recolocação, ele está em atualizações profissionais, se destaca no mercado quem sabe do que está acontecendo no mercado, Uhum. né? Do que está acontecendo no seu mercado, na sua área de atuação. O segundo pilar, não, e aí, assim, né, isso já rende uma live inteira, né, esse primeiro pilar. Assim, Mas, então, a gente tem que cuidar no sentido da atualização, e principalmente agora, que tem muito conteúdo disponível online, né, para que essas pessoas saibam consumir conteúdos de confiança, né, com exato. pessoas reconhecidas, com nomes de referência. Então, não é qualquer coisa que é para se atualizar, né, são realmente, assim, isso ainda vale nos dias de hoje, né? Os conteúdos que tenham relevância e atualizações que também tenham relevância na área de atuação. O segundo pilar é o planejamento financeiro. Se a pessoa não... Aí que tá ruim, né? Exatamente. Então, vamos supor, essa pessoa já estava desempregada e ela já estava no sinal laranjado ali, né? Tipo assim, meu Deus, eu vou arrumar um emprego. Aí entrou março, pandemia, acabou, não tem mais condição. Agora ele está concorrendo com quem está sendo demitido. Então, Exato. assim, quais são os recursos que você tem hoje para angariar recursos financeiros? Existe algo que você saiba fazer, que você pode começar a fazer agora e vender, sabe? Então, você está vendo isso acontecer nas nossas comunidades. Aqui no meu prédio, por exemplo, foi um boom de coisas artesanais e caseiras e tudo mais, e está acontecendo simultaneamente que nunca teve. Eu acho que em todos os prédios, Ingrid, ou Sueli, Isso. porque assim, no meu também tá a mesma coisa. Isso é curioso, né? O brasileiro ele é É, muito conhecido como ele dá um jeitinho. E nessa hora que aperta, todo mundo vira tudo. É que eu falo, aqui em casa até isso. cabeleireira eu já virei, que eu também já Eu troquei o vi a cabelo sua do foto. marido. Entendeu? Por que não?
não, né? É, Você se vira. Na hora que aperta, a gente se vira. E o brasileiro, ele é muito bom nisso. Ele é criativo, né? Ele sabe dar os seus pulos, né? Então, exatamente, é aí Carol. que vem você colocar a criatividade para conseguir se destacar dentre os Cara, outros, certo? e além disso, você pode começar, a partir da sua criatividade, você pode começar a realizar uma nova função na sua vida, um novo trabalho, que você vai se Você sentir nem muito mais sabia. feliz. Você Você pode nem encontrar sabia. realização profissional, você vai estar conciliando a vida pessoal com uma coisa que você gostava de fazer manualmente, enfim. Várias coisas estão acontecendo nesse sentido, né? A gente se descobrindo uma nova habilidade que não imaginava que fazia. Então, Pois esse é. pilar do planejamento financeiro, ele é muito, muito importante mesmo, porque o desespero faz a gente aceitar qualquer coisa e também Uhum. faz a gente deixar de procurar, porque ele Exato. passa a acreditar que ele não vai encontrar nenhuma oportunidade mais. E é engraçado, Sueli, você falou primeiramente networking, isso é muito bacana. Quando a gente se conheceu, né? A gente estava em decorrência de tinha um evento e fizemos esse network que foi muito produtivo. É. Mas, na sua opinião, qual a melhor forma de networking? Eu já sei mais ou menos a sua resposta no que você vai falar. A fã, Mas, né? A fã do LinkedIn. mas também LinkedIn me contrata, né? hashtag LinkedIn Sueli à disposição. Mas, dando só um adendo ao seu comentário, que estou 100% de acordo, para mim foi muito proveitoso, e até trazendo meu dia a dia. Lógico, não é aquela coisa, você não só bater na porta na hora de desespero, mas ultimamente está todo mundo muito isolado, né? Então, É voltar a isso. conversar com pessoas do qual você não conversava. Nossa, Muitas vezes a demais, pessoa nem Carol. sabe qual o serviço que você está prestando, ou o que você faz, ou ela já Isso. esqueceu aqueles grupos de ex-alunos, né? Ou de algum curso que você fez, ou da academia, seja ou até mesmo do prédio, você precisa aparecer. Quem não aparece não é Quem não é lembrado, visto não é né? lembrado, Então, exatamente. eu acredito que além do LinkedIn, essas outras conexões do qual a gente já tinha, de repente trazer ela mais ativa também é muito válida. Mas, por favor, me fale de LinkedIn, que você é expert no assunto. Na verdade, meu ponto de vista é muito parecido com o seu, só que quando a gente fala do universo profissional, existe um fenômeno que eu não consigo explicar exatamente como que isso acontece, mas assim, existe o que a gente chama de lista fria e lista quente. E na recolocação, a lista fria são seus contatos de primeiro nível. São seus parentes, os seus ex-colegas de trabalho, os seus ex-gestores, os seus ex-clube do futebol, sabe? Então, a lista fria é justamente esse povo que você já se relacionou. E eles não vão necessariamente te levar ao caminho de uma nova oportunidade. No networking para recolocação, é assim que eu penso, né? A lista quente é geralmente aquela pessoa que você não conhece. Observa os históricos profissionais, sabe? Quem que te indicou uma vaga que você foi recolocada a última vez? Foi um grupo com um monte de desconhecido que É publicou isso aí. aquela vaga e eu me candidatei. Então, a lista quente é formada por pessoas que você ainda não conhece. E o trabalho está justamente aí, formar uma rede forte de networking para que você alcance as oportunidades. E claro, ser muito grato e honrado por todo mundo que você já conviveu na vida. Não é sair não falando mais com as pessoas, nem culpando eles desse movimento, né? Mas é que, enfim, o que tinha que consumir daquela relação provavelmente vai continuar sendo consumida. E a carreira de cada um é a gestão de cada um. Então, Importante que não... você mencionou, desculpa até só para não perder ser agradecido nesse momento, eu acho que ele é muito importante, porque é o que eu Nossa, falo, muitos demais. empresários, eles estão tendo que demitir, não tem uma outra opção. É. E muitas vezes o empregado ele é demitido e ele sai com aquele ódio no coração, Isso que não ele facilita em nada. esquece, né, que assim, ele teve aquele emprego, ele é muito grato e que mais para frente aquela empresa pode retomar. E É, se ele for grato naquele momento, nada impede dele ser contratado novamente. É uma crise que estamos vivendo. Então, eu acho que isso é exatamente. muito importante, é você saber entender. Eu sei que é muito difícil, né? Mas saber entender
trazer gratidão para a empresa para deixar aquela porta Isso. aberta, nunca fechar as portas, né, Sueli? É. Sem dúvida, Carol. A gente tem que sair de uma empresa assim como a gente entrou, né? Exato. E isso fortalece o networking, a empregabilidade, né? A possibilidade dessa empresa te reconsiderar em uma nova oportunidade no futuro. Então, essa saída revoltada, assim, só queima o filme do profissional e só ele que vai ter que arcar com as consequências depois, porque a empresa nem se abala, né? Ela vai Exato. ter um universo de candidatos aí disponíveis para ser contratados posteriormente, mas a pessoa vai sentir muito mais aquela dor e o sofrimento e o peso de carregar aquela história mal resolvida na vida, na vida e na carreira dele, né? Isso Legal. reflete Sueli, demais em processos seletivos, né? agora a gente tem uma pergunta aqui da Camila, mas eu vou dar até uma aprimorada aqui na pergunta dela, para ser bem sincera. Você comentou no começo que muitos estão sendo demitidos e acabam concorrendo com pessoas que já estavam fora do mercado, né? Então a Isso. gente tem ali uma multidão de pessoas, os que já estavam desempregados, que acabaram de ser demitidos, que estavam com seus empregos, mas em decorrentes da crise acabou tendo essa demissão. Uhum. Como concorrer com essas pessoas, né? E aí a Camila lá vem. E a pessoa que precisa do primeiro emprego e conseguir um estágio. Então, tá complicada a situação, né? Porque você tinha uma pessoa que ela estava empregada, você tem a pessoa que estava desempregada e você tem aquela pessoa que está precisando do primeiro estágio. Carol, Todo por mundo incrível que concorrendo pareça, para a mesma coisa. e por incrível que pareça, as vagas para estágios e jovens aprendizes são as que mais estão divulgadas nesse Sério? momento. Eu vejo vagas todos os dias, não tenho como fugir disso. E de fato, assim, hoje inclusive eu estava atendendo uma cliente à tarde e ela falou assim, nos meus grupos só vejo vagas para cargos iniciais. Os Você cargos acredita que é por causa da maiores, redução do salário, Sueli? sem dúvida, a redução salarial, né? E aí, sim, o que essa pessoa precisa fazer para se destacar em meio à multidão, né? De fato, ali é o primeiro pilar, é a atualização. Seleção natural, as pessoas vão escolher os que estarão melhores capacitados. Então, é importante ser preparado, né? Entender como que esse mercado da sua área hoje performa, o que é exigido para as posições, sei lá, se é uma carreira inicial, né? O que exige um inglês fluente, no sentido de hard skills, né? Que são as competências técnicas que podem ser desenvolvidas, porque carreiras iniciais, naturalmente, não têm experiência. Então, você Exato. tem que entregar o conhecimento. O que você conhece que é diferenciado, né? Que é mais do que o outro. Que projeto você participou da faculdade, o que você, de repente, teve a oportunidade de aprofundar em conhecimento, desenvolver um artigo, enfim. O que você se destaca para você se diferenciar dessa multidão. É engraçado, porque muitas vezes quando a gente pensa em primeiro emprego, primeiro estágio, realmente a gente fica tentando caçar o que a gente vai colocar no nosso currículo, né? É, E porque não tem, você vai colocar a sua escola, alguma habilidade sua, um hobby, e que projetos, muitas né? pessoas, exato, que muitas pessoas elas esquecem, uma carta de recomendação de um professor seu é muito válida, Contribui. exato, falando da sua boa atuação em sala de aula, competências, dedicação, isso é muito válido, com certeza. Você concorrendo com uma pessoa que não tem uma carta de recomendação de um professor e você que tem, você já sai na frente ali 10 É, passos, certo? diferencia, Então, assim. eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre carta de recomendação. Carta de recomendação, e aí que está o ponto, não fechar a porta. Leve a carta de Isso. recomendação junto com você. Isso é um ponto muito positivo. Agora, o que eu queria falar um pouquinho com você, e aí você também já tem a sua experiência de vida, com relação ao home office. Hoje todo mundo estamos em home office, eu estou aqui em beach office, na Tá verdade. privilegiada nesse momento, Bem tá? Eu continuo privilegiada. no meu home office de 2017. O Continua mesmo. branca. Branca como sempre. Mas estou aqui no meu beach office e começaram um emprego, vamos dizer assim. Eu estou concorrendo numa vaga que a gente não sabe como que vai ser o início, vai ser via home office, integração de equipe. Tem muita gente que não está se adaptando nesse home office. O que eu tento sempre falar, a gente está num home office atípico, né? Porque a gente está num home office plus quarentena.
né? Então, eu gostaria de saber um pouquinho de você, como você enxerga essa possibilidade de home office, até mesmo para quem está começando numa nova empresa, ou quem está trabalhando no home office, né? E não está se adaptando, é o futuro, não é o futuro? O que você pode falar um pouquinho sobre Sem o dúvida, home office, que é o que, por sinal, sem estou adorando. eu vou até compartilhar contigo aí. Eu tive a experiência de trabalhar em home office enquanto eu trabalhava no corporativo ainda. A gente teve lá uma implementação que eles chamavam de flex office, porque você não precisava estar em home para trabalhar, você podia trabalhar de beach office, por exemplo, você podia trabalhar de shopping office, enfim, de qualquer lugar que você tivesse. Eles chamavam de flex office. Então, havia um horário núcleo que todos deviam estar conectados e, enfim, né, disponíveis para reuniões e tal. E aquilo me fez me apaixonar por esse formato, né? Desde que eu mudei a minha carreira, eu venho falando isso. O meu sonho é trabalhar online, porque eu quero poder conhecer o mundo e trabalhar online, sabe? Onde eu estiver. Então, assim, para as pessoas que foram pegas de surpresa, né, nesse momento e caíram de paraquedas nessa nova rotina, eu tenho certeza que está havendo uma autocobrança disso, né? Porque a ideia e o costume que a gente tinha de se deslocar até um lugar e transformar aquilo no ambiente de trabalho ainda está aqui, né? As pessoas não conseguem esquecer. Aqui você fecha a porta, entrou, é como se você tivesse pego o trânsito de 2 horas, entrou, mas já está aqui, né? Muito rápido. Então, exige uma cobrança muito maior do profissional de organização, de controlar o seu horário de trabalho, porque senão vai trabalhar o dia inteiro, né? A noite inteira, enfim, e acaba não se alimentando, não faz as pausas que faria se tivesse num ambiente corporativo. Então, existe uma cobrança muito grande. O que é importante lembrar nesse momento é que as pessoas têm que se lembrar de que elas não são robôs. Então, é importante fazer as pausas, né? Esses dias até saiu uma matéria do Zoom, falando sobre o quanto o Zoom drena a nossa energia, porque a gente está em vídeo atrás da outra, né? Eu começo os meus atendimentos à tarde e vou terminar eles às 10 horas da noite, uma vídeo atrás da outra. E nesse intervalo, a gente tem que fazer as pausas, tem que levantar, movimentar as pernas, tem que tomar o cafezinho, sabe? Tem que olhar lá a janela, brincar com o cachorro se tiver. Enfim, são as pausas que naturalmente a gente faria se estivesse na empresa. Isso vai fazer com que a Flávia tá falando que o home office é vida. Eu sei, Flávia, que você Nossa, eu faz acho também. piscina office também. Eu sei. Essa daí é piscina office. Mas eu adoro, realmente, assim, eu acho que é muito bom. E é engraçado, Sueli, porque muitas empresas elas já estão vendo, lógico, a gente teve que fazer um home office, mas muitas empresas elas já estão vendo o ponto positivo, principalmente Sem financeiro dúvida. do home office, né? Um ponto claro, além da locação de espaço, né, que muitas empresas têm, a gente também tem a questão do vale transporte, por exemplo, né? E tudo isso você coloca no papel, a conta sai muito mais barata e necessária. E se você tem um produto mais barato, por consequência, você tem uma concorrência muito mais favorável com relação aos outros prestadores de serviço, por causa do valor do seu produto. Então, acho que muitas empresas estão vendo esse modelo, do qual a gente foi obrigado a adotar, né, salvo exceção, como um ponto positivo. A gente discute muito até as consequências no mercado imobiliário com relação a essa pandemia. Não com relação no ponto de não pagamento de locação, mas com relação ao desinteresse de muitas empresas de retomarem naquele modelo clássico, vamos dizer assim, que até anteriormente a gente havia discutido que ele tenderia a ser alterado, mas num futuro um pouco distante. Em decorrência da pandemia, esse futuro se tornou muito mais próximo do que nós imaginávamos. Nossa, muito mais, né? A gente até comentou, deixa eu ver se eu resgato essa informação aqui no meu computador. Eu não me lembro o número que eu te comentei essa semana sobre os postos de trabalho que seriam extintos. Eu lembro que você comentou comigo que até 2025, grande maioria das empresas iriam se transformar para home office, né? E isso é muito curioso. Essa semana mesmo, semana passada, ou se não me engano, essa semana eu tô meio perdida um pouco aqui no meu beach office, para ser bem sincera. Hoje aqui em São Paulo é feriado. Tá uma confusão tremenda. Fiquei sabendo que isso aconteceu aí. Tá uma confusão
Vocês anteciparam o Mas feriado de novembro para essa semana, né? olha, a gente já nem sabe mais o que que a gente está antecipando aqui, mas questões políticas à parte. Deixa quieto. Teve a notícia até da Petrobras que decidiu que 50% dos empregados vão trabalhar home office para sempre. Né? Isso é muito curioso, porque a gente está falando de uma estatal, até inclusive ela teve um aumento no valor das ações em decorrência disso, porque ela tem uma redução tremenda com relação ao espaço, né? Isso só falando do espaço. Então já é um ponto muito positivo. Sua internet está um pouquinho... Você me escuta bem? Instável. Tô te ouvindo. Tá instável mesmo. Então perfeito. Mas eu Então tô te ficou ouvindo. aquele círculo, círculo, Eu círculo. vi. Não se E, vá. por favor, né? E eu vi também que em Portugal eles já estão estudando a possibilidade dos funcionários públicos trabalharem em casa remotamente. Então, muita coisa Curioso. vai mudar nesse sentido, Muita né? coisa vai mudar, e a gente falando um pouquinho até mesmo de carreira, e eu estava pensando, antes da gente começar essa live, a gente fica muito pensando. Quando eu busco currículos para o meu escritório, eu sempre busquei quem residia em São Paulo, capital. Né? Sim. E me restringia aqueles Muita gente fazia profissionais isso. da capital. Agora, nesse modelo, nada me impede de contratar alguém Brasil afora, Sim. ou mesmo internacionalmente, por que não? Não, maravilhoso você falar dessa percepção, porque ao passo que você olha como contratante, a gente tem que olhar aqui como candidato. Eu posso trabalhar em São Paulo diariamente agora, porque as empresas de Exato. São Paulo, eu estou em Brasília, por isso que eu estou falando isso, né? E as oportunidades em algumas áreas estão muito mais voltadas para São Paulo do que para Brasília, se você Exato. observar. Então, isso sempre foi um tabu para as carreiras, né? As pessoas também agora têm a oportunidade de olhar o lado positivo. E já existe muita oportunidade sendo contratada dessa forma, né? A gente, ontem não, domingo, se eu não me engano, eu conversei com um amigo meu de infância, que a gente tem relacionamento ali pelo LinkedIn, e ele mora no Sul. E aí ele está prestando serviço para uma empresa aqui em Brasília. Eu achei engraçado ele ter colocado lá atualização profissional, né? Atualizou para mim a experiência profissional dele. E eu fui lá comentar, falei, olha, que legal, também já trabalhei nessa empresa. Não sabia que você tinha voltado para Brasília. Aí ele falou, não estou em Brasília. Eu tô em Santa Catarina, mas eu trabalho remotamente para eles por aqui. Falei, olha isso, sabe? Isso que legal que já tá. Isso é muito vantajoso, né? Porque você tem um leque muito enorme, né? Sim. Você não fica mais restrito àquele público fixo, você abre o leque, e não só como contratante, mas como empregado, né? A gente Sim. não gosta nem de usar a palavra profissional, empregado, né? Profissional, exato, porque todos os modelos de prestação de serviço, vamos dizer assim, eles estão se alterando. Mas o home office, eu acho que ele veio para ficar. Eu não sei qual é a sua opinião com relação a isso, mas se eu puder, principalmente na justiça, se a justiça puder ficar fazendo audiência virtual para sempre, ó, eu mando um beijo, porque a minha vida vai se tornar muito mais fácil. É maravilhoso, Carol, eu concordo plenamente. Hoje meus clientes, assim, a grande maioria, 90% deles estão online. E não são de Brasília, principalmente, né? Então, isso é muito vantajoso, né? A gente consegue ampliar a visão do nosso próprio negócio, se você olhar para essa forma. A Nani Lenner falou, a advogada aqui poderá ficar em Jundiaí e ir para São Paulo só para fazer reuniões e audiências. Exatamente isso. Então tem uma vantagem. Fora que se a gente pensar assim, muito mais abrangente, o custo de vida nas grandes cidades é monstruoso, sem falar na questão de segurança, né? Então você poder tirar as pessoas das grandes cidades e desenvolver outras também é um ponto mais do que positivo, além da busca de trabalho, né, Sueli? A gente está falando sem dúvida. Se a gente pensar um pouquinho mais broad, a gente está falando de uma alteração urbana, né? Uma mudança da localidade, sair das grandes cidades, ir para o interior, litoral. Então, isso traz muito pontos positivos em crescimento, para crescimento de outras cidades, do qual não tinha essa expectativa por causa de uma falta de empregabilidade, né? Porque não? Isso amplia.
E é nesse ponto que as pessoas têm que ganhar velocidade agora, né, Carol? Assim, não dá para olhar só para a parte ruim da situação e sofrer e perder a mão da carreira. É olhar e olhar, viver e olhar as oportunidades, né? O que está acontecendo no mercado e que eu posso me adaptar e que eu tenho condição de aprofundar ou expandir a minha atuação profissional, né? Então, a gente tinha, assim, uma vivência, a maioria dos profissionais viviam olhando simplesmente para o mundo que vivia, né? E agora isso está provando para todo mundo que está todo mundo conectado o tempo todo em qualquer lugar. Antes de você, eu estava numa reunião com uma amiga minha de Portugal, uma amiga parceira, né, que a gente faz algum trabalho junto. Uhum. Então você vê, ela está atendendo os clientes dela lá, eu estou trazendo ela para atender os meus aqui junto comigo. Então tem essa coisa não tem limite, sabe? A gente tem que Exato. olhar para a situação com um olhar de oportunidade. Se a gente ficar remoendo o Agora, problema, a gente vai ver o problema. esse problema a gente já tem bastante, o brasileiro então nem se fale. Agora, entrando no gancho, o que você poderia falar para a gente com relação a esses novos modelos empresariais? Essa troca de conexão entre funcionários, né? Até mesmo a gente entra. Essa possibilidade ela traz um pouquinho de diversidade, né? Por que não? Né? A gente Sim. pode ter pessoas de diversas localidades prestando serviço numa mesma empresa ou até mesmo na mesma equipe. Esses modelos, vamos dizer, eu não posso nem falar de uma empresa tech, porque a gente está falando de todas as Todas as empresas, empresas, mas eu acredito que as empresas elas têm que estar muito mais tecnológicas para possibilitar esse novo formato Isso. de empresarial, vamos dizer assim. As pessoas vão sofrer no sentido de quebra de paradigmas, Carol, porque nem todos estão preparados para esse modelo Esse é o problema. tecnológico. E aí eu te dou o gancho. Como se preparar para esse modelo? O que É. você sugere? Que eu acredito que foi o que a gente começou a falar desde o começo. Eu sempre trabalhei assim, né? Uhum. Quadrada, né? Naquele É, quadradinho. E agora eu estou isso. numa situação que eu preciso virar um triângulo. Aí o pessoal acredita que ele Um te procura e fala losango. assim, né, Sueli, e aí? Eu não sei, eu não sei o que É. fazer, como que eu faço, como que está o mercado, como se transformar nesse momento? O que você poderia dar de dica aí para todo mundo? Cara, assim, coisas bem simples, sabe, Carol? Por exemplo, a gente toda a vida teve o WhatsApp disponível para a gente conversar por vídeo, por exemplo. Só que poucas pessoas utilizavam isso. E agora virou, né, a forma de comunicação oficial das pessoas, né? Eu quero falar com alguém, eu vou lá e ligo por vídeo. Então, essas pequenas diferenças que a gente tinha nas nossas vidas no passado e que você começa a utilizar e começa a aceitar que a forma de contato agora é essa, sabe? Já vai te facilitar esse trajeto. Mas, lógico, a gente também não tem que entender que todo mundo, de uma hora para outra, pilim-pim-pim, tá aqui tecnológico, entendendo como é que faz live, vídeo o tempo todo, e não sei, não é isso que vai funcionar, não é assim que funciona. E as pessoas têm as suas limitações, claro que tem, a gente vem de uma mistura de gerações que está acontecendo nesse país nesse momento, né? Existem pessoas mais velhas trabalhando com geração millennium, que falam com a rapidez da tecnologia que eles nasceram. E aí as pessoas mais velhas, né, estão ali tentando acompanhar e entender. Então, tem que haver uma paciência muito grande com os profissionais de cada idade, respeitando, sim, as experiências de cada um e a facilidade que cada um tem ou não. Então, eu acho que as pessoas vão passar por essa quebra de paradigma, mas também entendo que não será tão simples, sabe? Muitas empresas, eu acredito que ainda voltarão ao formato tradicional, e eu falo muito específico aqui do meu mercado em Brasília, sabe? A gente tem uma característica aqui de ser muito tradicional. E as coisas em São Paulo acontecem numa velocidade, assim, surreal, se você for comparar com o que Mas chega até aqui, né? entrando no seu gancho, a própria advocacia em si, ela requer um modelo muito tradicional, né? Eu Isso. acredito que os grandes escritórios estão tentando fazer uma mudança, e aí eu trago até muito, tento trazer muitos exemplos internacionais, que é, por exemplo, a Axon Law, que é um modelo completamente alheio ao padrão da Uhum. advocacia, mas agora seria um momento de repensar, né? Se está Uhum. funcionando assim,
Por que Por voltar? que É muito não? engraçado. Eu vi muita comemoração de advogados de outras regiões falando que teve decisão liminar concedendo a abertura dos escritórios de advocacia. Eu não vejo a necessidade da abertura de escritórios de advocacia. O advogado é o que mais pode trabalhar É. em home office, né? A não ser que tenha uma audiência ou outra, mas não tem essa necessidade. Hoje tudo está digital, os processos são digitais. Para que eu me deslocar até meu escritório É o correndo todo o tradicionalismo, risco? né, Carol? Você tá É atuando muito, exatamente numa área que é muito tradicional, né? é A muito coisa do quadrado. escritório, A muito bem sala montado, grande, luxuoso. né? Aquelas esculturas, os livros Isso. atrás. Aquelas cadeiras clássicas, reuniões e tal. Então, Começa a me dar mexe até muito. coceira É que de você é muito pensar. jovem, né, amiga? Vamos combinar. Mas você está mexendo muito com o ego das pessoas, né? Ainda ontem eu estava numa live, ouvindo, né, uma live, nem consegui assistir ela toda porque precisei sair. Mas a diretora que falava era tema de RH, né? E a diretora que falava sobre isso, ela estava dizendo exatamente esse ponto, né? As pessoas vão se preocupar muito mais com o seu bem-estar emocional do que com o ego, né? O que o meu ego me atinge no crescimento da minha carreira. Então, essa estrutura toda é muito cara. Manter uma Exato. estrutura dessa forma vai ser sustentável a partir de agora, sabe? Essas pessoas vão precisar quebrar paradigmas internos, tipo, sempre sonhei em sentar naquele consultório com uma cadeira surreal incrível, e quadros no fundo, né, estátuas de bronze. Então, tem umas coisas assim que vai ter que ser É desconstruído, engraçado, sabe? principalmente para a pessoa que está finalizando a universidade agora e está sonhando com o primeiro emprego, o que, que eles têm expectativa de futuro, o que, que ele sempre sonhou durante aqueles anos de faculdade, e você adentrar num modelo completamente diferente, né? E até mesmo essa distância, e aí eu questiono muito, acredito que muitas pessoas pensam, mas poxa, eu estou trabalhando no home office, como que eles vão me enxergar, como que eles vão ver meu potencial, como que eu vou crescer dentro da empresa nesse modelo home office? As pessoas lhe questionam isso, porque eu Sim, confesso que eu pensei bastante com relação essa situação, né? Como parabenizar em modelo home office, como criar um crescimento dentro da empresa em é, modelo home office. é trabalhando produtividade, tá, Carol? É assim, é você entendendo o que aquela pessoa precisava produzir no tempo de trabalho dela e você reconhecendo exatamente o que ela conseguiu fazer, né? Então, Exato. existem empresas que estão se adaptando a esse formato e implantaram um formato de check-in, check-out. Então, você vai entrar no horário de trabalho, eles fazem uma reunião, fazem um check-in para dizer, olha, o dia está começando, estamos todos reunidos, vamos produzir, ok? Tchau, desliga vídeo. E aí produziram, fizeram suas reuniões ao longo do dia, no final do dia eles fazem um check-out. Olha, o dia está terminando agora às 18 horas, nanana. Então ainda existe aquele profissional, aquele líder que vai controlar o horário, sabe? E esses são Sim, os que vão sofrer mais, com porque as certeza. pessoas elas não estão à vista dele ali, então eles não têm como controlar o horário. Posso dizer que eu estou trabalhando, mas eu estou lá embaixo jogando bola, sabe? Exato. E aí eu atendo a chamada como se eu tivesse, olha, desculpa, não posso falar agora, desliga. Então, enfim, vai ser um aumento de confiança entre a relação empregado e empregador, né? E com certeza um aumento de responsabilidade para esse profissional que quer se destacar, porque ele vai ter que reportar o que ele está fazendo com mais frequência, mesmo sem ter sido perguntado. Ele vai ter que apresentar novas soluções, novas ideias, ser mais criativo, É mesmo que não tenha sido engraçado perguntado. que você está falando isso e eu pensei muito essa semana a respeito do nosso tema e eu acho que o modelo home office ele dá, e aí você pode me corrigir se achar que eu estou falando besteira, mas ele dá um pouco de empreendedorismo para as pessoas, porque você gere o seu time, você constrói os seus projetos, você executa a sua atividade do qual Sim, você bem entende, né? Lógico, isso. sujeito a revisões e tudo mais. Então eu falo que você é empreendedor, você mesmo é empreendedor do seu dia.
né? Então, Essa era uma das competências, né? Que a gente até falou dela lá em Aracaju, quando a gente fez a palestra. Uma foi. das competências do futuro é o empreendedorismo. Porque Então, eu acho que é a esse modelo autogestão, né? possibilita. Exato. Isso. Agora, a gente voltando, né? Eu falei que a gente ia fazer uma live em meia hora, mas eu Meia fico hora falando com a foi. Sueli. A Até gente já fez a live de meia hora no telefone, agora a gente veio aqui pra conversar. Quando o papo é bom, a gente fica. Vamos lá, a gente tem uma pergunta aqui. Com essas Vai lá. mudanças significativas, como nós, seres humanos, podemos trabalhar e desenvolver a empatia para evitar conflitos nesse tipo de trabalho? Boa pergunta. Maravilhosa pergunta. A gente chega lá, lembra dos 3 pilares que eu falei, a base network, a gente chega no terceiro. Atualização. Network, atualização, planejamento financeiro e o último, inteligência emocional. É exatamente isso, cara. Se você não trabalha inteligência emocional, não se preocupe em entender o que é esse negócio, esse raio, eu tenho inteligência emocional, como que eu aplico isso no meu dia a dia de trabalho? E a empatia é uma das principais características da inteligência emocional, né? Então, quando... Eu vou lhe falar, eu acho que é até mais fácil, não sei não, viu? Porque tem muita picuinha de empresa, né, Sueli? Tem muita fofoquinha. E esse modelo, ele impossibilita, assim, particularmente. Sabe aquela fofoquinha da hora do almoço? Você acha? Não existe, né? Imagina. Eu acho que não impossibilita, sabe? Eu acho que esse modelo, pelo fato de você não estar ali no tete a tete com as pessoas do qual você já não tem muita simpatia, traz uma suavização na sua prestação de serviço. Eu desconfio. Tenho minhas desconfianças aqui. Eu converso muito com empresas, né, e pessoas que estão trabalhando assim, e tem alguns relatos de que as situações de relacionamento interpessoal não ficaram fáceis depois do trabalho remoto. Isso, confesso. Então, aquele grupo da empresa, da área, que deveria estar todo mundo ali, tem subgrupo. E dentro do subgrupo tá rolando. O Antônio tá falando, os fofoqueiros agora estão nos grupos de WhatsApp. Exato, é isso, foi exatamente essa demanda que eu recebi. Tem um grupo da área, mas eles criaram um subgrupo e eu não faço parte do subgrupo. Eu sei que tem piada interna. Gostei. Cara, pessoas acham formas, sabe? É a dinâmica do relacionamento, não existe certo ou errado. As pessoas se relacionam por afinidades, olha, eu vou lhe falar que eu nunca pensei nisso. Isso daí dá um belo pedido de dano moral. É o grupo do grupo, sabe? O grupo do grupo, adorei. Agora, a gente voltando um pouquinho desse momento, falar um pouquinho sobre currículo, até mesmo para a gente não evitar, não faltar esse ponto. Claro. Como criar o seu currículo nesse momento? É muito engraçado que é o que a gente estava conversando no telefone, mas as pessoas ainda enxergam aquele currículo em papel, né, a ser entregue na empresa, no envelope. Eu preciso destacar nesse momento. O currículo é uma das partes, acredito eu, que de tamanha importância, além do network. Isso daí eu sou super não é nem a favor, eu acho que para mim primeiro tá o network e depois tá o currículo, né? Que ninguém vai te conectar, ninguém vai querer olhar o seu currículo de repente se você não se conectar. Então, como você sugere essa criação de currículo agora para conseguir trazer um destaque em meio a tantos desempregados, a tanta gente lutando pela mesma vaga? Perfeito, Carol. Primeiro eu quero reconhecer que a sua observação é fantástica. Primeiro o network, depois o currículo. Isso assim, é um destaque, é um auge da empregabilidade do profissional. Eu já tive uma cliente, inclusive, que ela tinha um network muito forte, e numa oportunidade em que ela foi indicada para uma vaga dentro desse networking dela, alguém pediu o currículo. E ela falou, mas eu não tenho um currículo. Como assim? Não, ela nunca tinha preparado um material currículo mesmo. Ela sempre foi indicada pelos resultados que ela garantia, né? Entendi. E aí foi lá e preparou o currículo. Então você vê, o networking realmente é muito forte quando a pessoa reconhece o resultado que ela tem, né? Então, respondendo a sua pergunta, os currículos hoje em dia, eles podem sim ser criados em Word e tal, mas sabe assim, sendo o seu modelo padrão. É um modelo que você vai deixar ali para você alimentar o histórico e tudo mais, porque o que rege hoje são as plataformas, né?
O LinkedIn, que é a maior fonte de recrutamento nesse momento no mundo de RH e outros, né? Não só RH recruta, gestores também recrutam e apresentam os candidatos para o RH. As plataformas de cadastro de currículo, a maioria delas são pagas, por isso que o LinkedIn vem em destaque. As ATS, que são as plataformas que as empresas criam para terem banco próprios, né, de currículos. Então, se a sua empresa tem um site, ela quer receber currículos por ali, ela cria uma plataforma por trás, gerenciamento de cadastros e tal. Então, as pessoas estão sempre se cadastrando em algum lugar, né? Esse modelão de currículo no Word é um modelo muito tradicional para você alimentar ali o seu currículo modelo e levar ele para as plataformas. E como se destacar, né? Hoje, assim, a gente tem que lembrar que está todo mundo conectado. Então, não é o layout que vai fazer com que você se destaque. Não é ali no canva.com e fazer um layout lindo de currículo que não tem funcionalidade nenhuma para quem lê, né? Só para quem apresenta. Eu vou confessar que eu sou doida pelo Canvas. Eu adoro. Eu também amo o Canva. Mas ele não serve fazer currículo, sabe? Entendi. Mas tem muita gente que ainda usa. E o próprio Word tem ali nos seus fichários um modelo de currículo que ele apresenta também, que também não é muito útil. Então, o modelo ideal do currículo, assim, seja ele qual for, se você escolher o Canva, por favor, utilize as palavras-chave da sua área de atuação. É isso que está em alta nesse momento. Tudo que você vai buscar na internet, em alguma plataforma de busca, rede social, que seja, você vai por meio da palavra-chave. Isso que faz com que as pessoas se destaquem e alcancem primeiro as oportunidades do que os outros. Porque o uso das palavras-chave certas faz com que você conecte com aquele recrutador que está buscando o seu perfil. Então, mais do que nunca, né? Você tem que se conhecer. Engraçado, Sueli, e aí eu tenho até uma pergunta / observação. Hoje que foi o que você falou, o mundo está muito conectado. Então, eu acredito que só as mídias sociais estão conectadas. A hora que você vai buscar o currículo de alguém, você sempre dá um Google, né? O Google eu falo no old style. Sim, é o padrão. Para ver se você... Primeiro eu procuro o Facebook da pessoa, eu procuro o LinkedIn da pessoa, jogo o nome da pessoa para ver. E aí, eu não sei se... as pessoas esquecem dessa possibilidade de busca, e eu, como empresária, você acaba dando uma olhadinha ali, né? O que a pessoa tem, de repente o LinkedIn, se ela escreve algum texto, se ela se manifesta com relação a algum ponto importante, mas com relação às outras mídias sociais, né? A gente entra lá, tô lá olhando, putz, a Sueli se candidatou aqui para a vaga do meu escritório, deixa eu ver quem é a Sueli. E tá lá a Sueli de biquíni na praia, na foto. E aí, né? Como manter as mídias sociais nesse momento que a pessoa está procurando emprego? Eu devo só manter a minha mídia, o LinkedIn, com aquele modelo padrão empresarial, né? Vamos dizer assim. E as outras? Elas prejudicam no recrutamento? Eu vou começar a te responder essa pergunta com uma frase que é assim: a gente tem que aceitar o que a gente não pode mudar e mudar o que a gente pode mudar. Então é assim, a gente vai aceitar que existe sim preconceito. Existe. Eu não posso chegar aqui agora e mentir para todo mundo adora ver o candidato de biquíni e isso aí favorece na seleção. Não posso falar isso para você. Existe o preconceito, sabe? Você beber uma cerveja, tirar uma foto bebendo, significa que você é alcoólatra? Não significa. Mas existe o preconceito. Sim. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar assim, no sentido, seja você o seu melhor aliado. É você quem sabe as dificuldades da recolocação em que você está passando. Então, facilite o processo. Se você entende que isso vai... vendendo o seu produto, né, Sueli? Exatamente. Então, a gente não pode lidar com o que a gente não pode mudar. Então, o que a gente pode mudar é fechar a rede social se achar que está exagerando ali, se achar que pode prejudicar de alguma forma. Cada um vai julgar a sua própria rede social. Mas existe, sim, essa busca pelos perfis nas redes, né? Os headhunters praticam isso é uma realidade. Exato. E por isso que a gente está muito ali dentro do LinkedIn, porque ali as pessoas acabam participando de discussões, contribuindo com conhecimento, e algumas vezes acaba exagerando, inclusive, né, com uma opinião mais forte, com uma falta de educação que não precisava, né, ao responder uma pessoa. Então, isso tudo é visto,
né? É É eliminatório? Não engraçado. necessariamente, mas contribui, assim, para avaliação, Contribui. né? E eu sempre falo muito com relação a não adianta você se. Isso a gente falando de LinkedIn, que a gente é fã, se conectar por conectar. Né? Ah, Se não. você enviou uma solicitação de conexão, né? Encaminhe o obrigado. Aproveite a oportunidade para se apresentar para aquela pessoa. Fala um pouquinho É, de você, né? Por que você está se tô conectando? Tá se conectando, completamente. é o que a gente falou, network por network, ele não chega a canto nenhum. Porque Não. você se aproximou daquela pessoa, o que você tem em comum? Ou se não tem em comum, o que te despertou interesse, né? Isso, exatamente. É igual você conhecer alguém na padaria. Significa que essa pessoa virou seu networking? Não, foi uma conversa de fila de padaria. Ah, tá demorando, tá demorando. Não, fiz networking. Não, não é isso, né? Então, assim, para fazer É, o network, de fato, você precisa se conectar com aquela pessoa. E antes, Carol, de você apertar o botão conectar, tem a opção de você escrever uma nota, adicionar uma nota. Então, você já pode fazer uma prévia da sua apresentação, conecta, exato. agradece e segue o relacionamento, sabe? Então não dá Eu para acho que desconectar só por acaba conectar. entrando um pouquinho na pergunta da Camila, a sua observação. Como podemos usar o LinkedIn de uma forma inteligente? Essa entrada realmente é uma forma Já inteligente, é, certo? isso. Ali, Camila, a gente tem que ter uma estratégia, sabe? Você tem que entrar com um objetivo, senão ela vai virar uma rede social como o Instagram, como o Facebook. Então, se o objetivo é recolocação, é entender quais são as minhas metas aqui dentro, quem são as pessoas que eu preciso conhecer, que vão me aproximar das minhas oportunidades, e como que eu vou me relacionar com esse público, sabe? Então, a forma inteligente de usar o LinkedIn é você tendo uma estratégia por trás. Se você é empreendedor, qual é a sua estratégia por trás daquilo? Você quer conquistar novos clientes, então que tipo de publicações você vai fazer? Quem são as pessoas que são seu público-alvo? Onde elas estão? Então, tem que ter uma estratégia por trás. Toda rede social, né? É que a gente Toda rede esquece que as social. redes sociais são plataformas de vendas, né? A gente esquece, a gente se distrai tanto com as fotos, com os artigos, com os textos, que a gente esquece que isso aqui está todo mundo vendendo alguma coisa. Então, Exatamente. você vê pela quantidade agora, durante o confinamento, o quanto aumentou os posts patrocinados. Aumentaram, né? Os Exatamente. posts patrocinados na nossa navegação no Instagram. Então, assim, é uma plataforma de vendas, mais do que Em nunca agora. falar, desculpa, mas em falar em plataforma de vendas, dado que o nosso tempo ele está se acabando, Sim. eu gostaria que você deixasse o seu contato para as pessoas que estão nos assistindo, e eu gostaria só de trazer uma observação. A Sueli, além de uma pessoa maravilhosa, super simpática, querida, é uma profissional ótima. Super capaz, super dedicada. Quando a gente estava conversando, a gente colocou muito o nosso sentimento pessoal de preocupação como ser humano, dessa quantidade de desemprego, né, dessa situação que a gente está vivendo e como que a gente poderia auxiliar as pessoas. E aí que a gente chegou nessa nossa live, de trazer sugestão, de trazer suavidade num momento que eu acho que todo mundo está precisando. Então, Sim, eu gostaria muito de maravilhoso. agradecer o nosso papo de hoje, Sueli, e te pedir para que você deixe uma última sugestão para quem está tentando buscar uma vaga de emprego e, ao mesmo tempo, deixe uma frase de esperança para o nosso público. Carol, mais do que uma sugestão, eu preparei um material para quem viesse aqui para nossa live hoje. Legal. Então, eu estou deixando aqui, ó, um e-book que também está preparado lá no meu link do Instagram, no meu perfil do Instagram. E Sucesso. quem quiser pegar, ele é assim um checklist para você se preparar para a recolocação que vai acontecer depois desse processo de confinamento, sabe? Então, aproveita o tempo que dá para ter agora para se preparar, para trabalhar esses pilares que nós falamos aqui, né, para se preparar para as oportunidades, para se destacar nesse mercado, porque assim, tem muita gente preparada só esperando as vagas aparecerem. Então, se você for desligado agora, corre atrás, sabe?
Porque já tinha gente se Não preparando ficar antes. esperando o tempo passar, né? O momento tá ruim, eu não vou procurar. Quem fica sentado, a esperança não Não cai vai no colo, funcionar. né? Não vai Então, eu acho funcionar. que é esse ponto, aproveita esse tempo para buscar novas habilidades, né? Correr atrás Isso. do prejuízo, e tem muito conteúdo na web, tentar achar conteúdo de qualidade, né, Sueli? Sem dúvida. A minha frase seria então, né? Ganhe tempo onde ainda há tempo, porque depois o tempo vai passar e você vai ter falado, poxa vida, fiquei tantos dias em casa, devia ter feito aquele curso. Vai lá e Exato. faz, sabe? É Gente, isso além aí. disso, quero agradecer essas pessoas maravilhosas que estão aqui, que já me acompanham, fazendo elogios, meus fãs. Exato, bombando. Eu Que também coisa gostaria de linda, agradecer todo obrigada. mundo pela participação. A gente está tentando manter uma live semanal aqui no Loincha. Espero que vocês tenham gostado. Muito Todos os legal. nossos amigos, as Irdes, tive até a minha irmã, acredito que meu sobrinho, para matar a saudade, também já estava me Ah, que vendo. lindo. Então, eu agradeço muito a participação de todos vocês. Mais uma vez, Sueli, é sempre um prazer estar junto com você, mesmo à distância, né? Ainda ficou faltando o nosso cafezinho Brasília. Ficou, Carol. Mas em breve, se Deus quiser, quando eu estou em Brasília, eu sempre gosto de fazer a minha saca. Eu vou passar para a gente tomar nosso cafezinho, a nossa cervejinha junto, né? Porque Vambora. não. Gente, muito obrigada. Espero vocês na próxima semana. Não esquece de se conectar com a Sueli. Para quem não conhece, se puder passar o seu LinkedIn, Sueli. É Sueli Milanês, você me encontra lá com Sueli com Y, Milanês com Z, exatamente como está aqui no Instagram. Meu nome, só você colocar que ele já encontra. Se tiver dificuldade, vai pelo meu site, suelimilanês.com. Todas as formas de contato estão ali, é só você chegar, vamos nos relacionar, sabe? Carol, Pessoal, obrigada muito pelo obrigada. convite. Eu que agradeço, fiquei muito Eli. honrada de participar e espero contribuir muito com seus seguidores, né, com seu público que acompanhou a nossa live. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. E não esquece, gente, fiquem em casa e aproveitem por o favor. momento em casa. Não simplesmente deixe o tempo passar. O tempo passa e de repente a gente toma conta que passou muito rápido, que tudo ficou para trás e a gente perdeu nosso tempo em vão. Então vamos aproveitar esse momento para correr atrás do prejuízo, não deixar nada nem ninguém passar por cima da gente, sempre correr atrás do que a gente quer e do que a gente almeja. Sueli, muito obrigada. Legal. Obrigada a você, Carol. Sucesso para você. Cuida. Um abraço. Um abraço, gente. Obrigada. Tchau.